Glória a Deus. Nós queremos saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, aqui presentes, e também os irmãos que estão conosco pela internet. O nosso culto também está sendo retransmitido pela rádio Resgatando Vidas. Saudamos as pessoas responsáveis, os irmãos responsáveis por esta emissora, e também todos os nossos irmãos e amigos que estão em sintonia. Irmãos, há uma palavra que o Senhor tocou em meu coração para esta noite, ainda repercutindo a mensagem que nós ouvimos e recebemos no domingo próximo passado, a respeito de céus abertos e o Espírito Santo, a relação contínua, inseparável, consequente que há entre o Espírito Santo e os céus abertos. E a mensagem que nós vamos falar com os irmãos e que advém daquela meditação tem como título Cheios de Sabedoria e de Inteligência. Cheios de sabedoria e de inteligência, porque a obra do Espírito Santo habilita cada crente a desenvolver, ajuda o crente a desenvolver o conhecimento espiritual e também o conhecimento intelectual. A obra do Espírito Santo habilita o crente, ajuda o crente a desenvolver conhecimento espiritual e conhecimento intelectual. Nós vamos tomar a preciosa e santa palavra de Deus e nós vamos abrir no primeiro capítulo do livro de Colossenses. Colossenses é uma epístola de Paulo e nós vamos abrir na primeira carta dessa epístola, uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Colossos, onde hoje se localiza a Turquia, e Paulo escreveu uma carta para essa igreja. Paulo estava encarcerado, estava preso em Roma, onde ele passou um bom período preso, e ele escreve então esta carta. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 16. Vamos ler todos esses versículos, vamos tirar esse bom tempo na palavra esta noite, porque há algo especial de Deus para cada um de nós. Nos diz a palavra: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, aqui ele está falando de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, que é o objetivo principal. Tudo mais é acessório. Tudo o mais é apenas um acréscimo. Vamos entender desde logo. O crescimento intelectual
é apenas um acessório. O principal é o crescimento no conhecimento de Deus. Esse é o objetivo principal. Versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, que nos fez capazes, que nos deu esta competência, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Ele nos deu essa dignidade. Ele nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. Irmãos, o fato do Espírito Santo habitar em nós, residir em nós, o fato do Espírito Santo morar no nosso corpo, é algo que cria em nós capacitações espirituais, que nos dá acesso a coisas visíveis e invisíveis. Porque para aqueles que têm o Espírito Santo residindo dentro de si, não existem limites, sejam para coisas visíveis, sejam para coisas invisíveis, sejam para coisas conhecidas, sejam para coisas desconhecidas. Somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós, dentro desse templo, dessa casa, ainda que precária, feita de carne e osso. A resposta é sim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque Deus diz: eu não habito em templo feito pela arquitetura humana. Eu não habito lá no santuário de Fátima, ou no santuário da Senhora Aparecida, ou em algum outro templo, catedral. Eu não habito no templo de Roma, nem na sede das Assembleias de Deus. E onde é que Deus habita? Em um templo feito com as suas mãos. E aqui o apóstolo pergunta: não sabeis? Você não sabia que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? E no capítulo 6, versículo 19, ele começa com uma pergunta: o quê? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vós não sois
de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, queridos irmãos, o fato de nós sermos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, residência do Espírito Santo, lugar do Espírito Santo, essa condição, ela nos habilita para que nós cheguemos, primeiro, ao verdadeiro conhecimento de Deus. Ninguém chega ao verdadeiro conhecimento de Deus, a não ser pela revelação do Espírito Santo. E só será possível a revelação plena do Espírito Santo, não uma fumaça apenas, mas uma revelação completa. Só será possível se o Espírito Santo estiver residindo. Então, o fato de nós sermos o templo do Espírito Santo nos habilita para que nós cheguemos, primeiro, ao verdadeiro conhecimento de Deus e, segundo, por incrível que pareça, ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Existem aspectos intrínsecos, aspectos de nossas almas, que sem a revelação do Espírito Santo, nós não vamos conhecer ou conhecê-los. É por isso que as pessoas às vezes se surpreendem consigo mesmas, dizendo: eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu era capaz de falar isso, de fazer isso, de ter esse comportamento. Porque até para conhecermos a nós mesmos, nós precisamos do Espírito Santo. Como é que nós vamos orar corretamente a respeito de nós mesmos, se nós não conhecemos a nós mesmos? Então, nós temos esse privilégio, por ter o Espírito Santo dentro de nós, de ter um conhecimento completo de Deus, e de ter um conhecimento completo de nós mesmos, e caminharmos orando bem, e caminharmos desenvolvendo a nossa salvação, notadamente naquelas áreas que nós pode ser algum tipo até mesmo de tropeço para a nossa vida espiritual e para a nossa vida pessoal. Bendito seja o Senhor. Então, esse conhecimento, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, esse duplo conhecimento leva-nos a desenvolver um conhecimento espiritual amplo e um conhecimento intelectual também avançado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é capaz de trazer a revelação de coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma jamais imaginou, porque são coisas que estão na categoria de mistérios de Deus, porque são coisas escondidas, porque são coisas que só podem ser recebidas e entendidas no Espírito e por revelação do Espírito Santo. Há pessoas que vão viver 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos de idade e vão morrer sem ter o conhecimento de coisas que Deus tinha preparado para elas. Vão viver uma vida
incompleta aqui nesta terra, porque existem coisas que só podem ser entendidas por revelação do Espírito Santo, e elas são reveladas mediante o agir do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: mas Deus nolas revelou, ou Deus as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E no capítulo 2, desse mesmo livro de Colossenses, versículo 3, diz assim: nele, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós queremos, e o Espírito Santo quer, que nós descubramos os tesouros que nós temos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Descobrir o tesouro que você tem no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que domingo passado eu falei de um irmão que estava procurando um tesouro escondido? Ele se refere a um navio que há muitos anos naufragou. E esse navio, ele foi para o fundo daquele rio, repleto de ouro, de prata, de diamantes e de pedras preciosas. E as pessoas sabem que aquele tesouro foi perdido, mas não sabem exatamente onde aquele navio naufragou. É uma história que acontece lá pela guerra do Brasil e do Paraguai. Alguns acham, porque o navio naufragou, alguns acham que antes do navio naufragar, os encarregados, os marinheiros, pegaram toda aquela riqueza e enterraram em algum lugar à margem daquele rio. E esse irmão que eu estou falando, ele acha que teve uma orientação onde está esse tesouro. Então as pessoas sabem, pela história, que o tesouro foi perdido, mas não sabem se o tesouro foi perdido no naufrágio do navio ou se o tesouro foi enterrado à margem do rio antes do naufrágio. Quando nós falamos aqui em tesouro, não estamos falando de chegar a prata, ao ouro, ou de ficar, Senhor, agora revela onde é que está esse tesouro, para eu ir lá catar esse tesouro. Mas eu acredito que Deus preparou essa noite, irmãos, porque muitos de nós ainda não descobrimos o tesouro completo. Porque se está escrito que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
está tudo em Jesus. E nós temos pleno e completo acesso a Jesus. O acesso a Jesus é um acesso pleno, é um acesso completo. E se nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, então, todos esses tesouros podem ser seus. Fale para ela, sua mãe, todos esses tesouros podem ser seu, mamãe. É? Amém? Isso, fala para ele. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Olha, todos esses tesouros, fala para ela. Cristina, todos esses tesouros podem ser seus. Oh, glória a Deus! Não são poucos, são todos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É um estímulo que o Espírito Santo está fazendo para nós nesta noite, dizendo: todos esses tesouros podem ser seus. Agora, como é que todos esses tesouros podem ser seus? Como nós estamos, irmãos, nesse tempo de sonhos, de visões e de revelações, há pouco tempo o Senhor me deu um sonho. Eu acho que eu contei já para os irmãos. Eu sonhei com um recipiente, parecia aqueles bandejões de restaurante que coloca comida e deixa lá esquentando no self-service. E tinha alguma coisa assim, parecendo lasanha. Lasanhas. Só que era com letras. E tinha um molho muito delicioso, apetitoso, assim à vista, ao olhar, apetitoso, porque a comida, as irmãs que fazem a culinária, sabe, além da comida ser gostosa, ela precisa ser bonita. Não é isso? Tem que ser gostosa e ser bonita. E aquilo ali tinha uma aparência de ser muito delicioso. E eu tive um entendimento, primeiro, que era um sonho espiritual. E tive um segundo entendimento do que significava aquele sonho. E aquele sonho estava relacionado com a pregação, no sentido de pregar, não apresentando a bênção final para as pessoas. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, mas apresentar como a pessoa percorrer o caminho para chegar ao porto desejado, para chegar à bênção prometida, para chegar ao pleno, aos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, agora, como todos esses tesouros que estão em Cristo, estão escondidos em Cristo, podem ser seu? Vamos começar no nosso texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo diz: olha, desde o dia em que eu recebi a visita de Epáfras, desde o dia que ele trouxe a notícia de que aqueles irmãos estavam ligados em amor pelo Espírito Santo, que ele não cessava de orar por eles. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Não cessava de orar por eles e de pedir que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que aqueles irmãos tivessem uma mente sábia, uma mente espiritual,
para que eles fossem crentes conhecedores da vontade de Deus e crentes inteligentes, cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque, irmãos, o Espírito Santo ativa capacidades espirituais e capacidades intelectuais para que nós realizemos coisas que nós nunca realizaríamos, para que nós façamos coisas que nós não seríamos capazes de fazer, porque são coisas que saem do âmbito do conhecimento das coisas naturais, são coisas que não podem ser alcançadas pelas ciências do conhecimento humano, ou são coisas que ultrapassam a nossa capacidade, ou até mesmo nosso conhecimento para realizá-las. Porém, o Espírito Santo ativa capacidades espirituais e capacidades intelectuais para que nós façamos coisas que nós não seríamos capazes de fazer. Eu creio que muitos de nós têm aqui a experiência de ter realizado uma obra espiritual que nós não nos julgávamos capazes de realizar. Amém? Não faz muito tempo, o Márcio deu um testemunho, o Márcio, o esposo da Fátima, que ele expulsou um demônio, sendo ele um novo crente. Quando ele deu esse testemunho, fazia, acredito, 1 ano e 2 meses, que ele tinha aceitado a Jesus, e já expulsava um demônio em nome de Jesus, porque o Espírito Santo nos dá capacidade para falar, para fazer coisas que nós não teríamos essa capacidade. E nós precisamos saber que o Espírito Santo em nós ativa essas capacitações, ativa essas capacidades. Aleluia. Então, irmãos, coisas que ultrapassam o nosso preparo, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, nós vamos fazer pela força, pelo poder do Espírito Santo habitando em nós, se manifestando em nossas vidas. Agora, o crente, ele deve viver esperando que a glória de Deus se manifeste na sua vida em tudo quanto lhe diga respeito, seja na sua casa, seja no seu trabalho, em tudo quanto lhe diga respeito, o crente deve viver esperando por milagres, orando por milagres, vivendo milagres em sua vida, em todos os aspectos da sua vida, porque se ele estiver ligado em amor pelo Espírito Santo, que é a palavra que o apóstolo diz, a glória de Deus vai se manifestar, e coisas que nunca foram vistas, que nunca foram ouvidas, que nunca foram pensadas, vão começar a acontecer na vida desse crente. Agora, a gente já começa a pensar, se é assim, quando é que isso vai começar a acontecer na minha vida? Porque eu não quero só ouvir pregações, eu não quero só ouvir testemunhos, eu não quero só ver filmes onde mostrem esses grandes milagres de Deus. Eu quero ver quando é que isso vai começar a acontecer na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha casa, na minha família. Glória a Deus! Quando é que isso vai começar a acontecer? Primeiro, vai começar a acontecer quando houver um meio ambiente favorável à manifestação da glória
do Senhor. Porque o primeiro ponto é estar ligado em amor pelo Espírito Santo. Eu sei que isso é difícil para nós, mas nós podemos pedir: Senhor, ajuda-me. Vai, Senhor, realizando a cirurgia. Vai, Senhor, aparando as arestas. Sopra, Senhor, o teu vento. Vem tu, vento norte. Vem tu, vento sul. Assopra, Senhor. Porque quando o vento assopra, todas aquelas folhas secas, aqueles galhos secos, aquelas frutas ou frutos que estão apodrecendo, quando o vento sopra, tudo isso vai embora e a árvore fica firme. Somente com as folhas que devem ficar, somente com os frutos que devem ficar. Aqueles galhos secos não resistem ao vento, quebram. E nesta noite nós podemos orar: Senhor, manda este vento forte, manda este vento impetuoso. Ó Senhor, ainda que a cirurgia seja dolorosa, manda, Senhor, o vento e limpa, para que haja esse ambiente favorável à manifestação da sua glória. Porque o primeiro ponto é estar ligado em amor pelo Espírito Santo. E o segundo é quando for o tempo de Deus, que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Agora, o tempo de Deus, ele está diretamente vinculado a que nós ofereçamos a Deus esse meio ambiente favorável à manifestação da sua glória, porque inclui o que está escrito no versículo 11, Colossenses capítulo 1 e versículo 11, onde está incluído: em toda a paciência, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Primeiro, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, queridos irmãos, a graça de Deus está disponível. E a graça de Deus, ela manifesta a glória do Senhor. E há um poder na graça de Deus. Quando nós recebemos a graça de Deus, nós usufruímos do poder, da força, da sua glória. Aleluia. E o poder da graça de Deus é um poder suficiente. Você não precisa nada mais do que a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é transmitida de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa fraqueza, de acordo com as nossas debilidades. Para o apóstolo São Paulo, Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Deus dá este poder, porque esse poder é transmitido pelo Senhor, nós temos que nos colocarmos em uma posição de pedintes, em uma posição de pessoas que clamam, e Deus dá, e Ele dá não por causa dos nossos méritos, Ele dá por causa da sua glória, é a força da sua glória. E quando isso acontece, o apóstolo aqui está dizendo, Colossenses capítulo 1, versículo 11, que nós somos corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo. Corroborados.
Paulo está dizendo, e ele estava orando, para que aqueles crentes não apenas fossem sustentados nas suas dificuldades, mas que eles fossem fortificados, eles fossem fortalecidos, que eles fossem apoiados, e que tudo aquilo redundasse em algum tipo de glória para eles, em toda paciência e longanimidade com gozos. Primeiro, em toda paciência. Como seria? Paulo poderia escrever com paciência, porém, ele escreveu com toda paciência. Não apenas a paciência, mas com toda a paciência. E essa toda a paciência, irmãos, acontece quando nós não somente suportamos as dificuldades e as dores da vida com paciência, mas nós recebemos essas dificuldades e essas dores como algo que vem da parte de Deus, e nós somos gratos, permanecemos gratos a Deus por essas dificuldades. Então, com toda a paciência, podemos dizer que suportamos as dificuldades, embora elas sejam dolorosas, embora elas sejam muitas, embora as dificuldades sejam agradáveis. Eu sei que a tribulação produz paciência, mas nós não ficamos, quando alguém quer paciência, o Senhor, e pede: Senhor, ajuda-me a ter paciência. Alguns pregam: então Deus vai te mandar tribulação. Negativo. Negativo. Eu sei que a tribulação produz paciência, mas não é porque eu estou pedindo ao Senhor que aumente o meu nível de paciência, que para isso Ele vai mandar tribulação. Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, as dificuldades, as tribulações, elas são desagradáveis, mas nós suportamos com paciência. E Paulo usa aqui essa expressão, em toda a paciência. E isso alcança, irmãos, não somente a paciência tolerante. Estou tolerando isso, mas a paciência que espera. A paciência que tolera é aquela paciência que faz mal. Agora, a paciência que espera é aquela do salmista que diz: esperei com paciência no Senhor. Eu fiquei esperando até que Ele se inclinasse para mim. Mas quando Ele se inclinou para mim, Ele tirou todas as minhas dores, Ele removeu todos os meus problemas, Ele mudou completamente o estado em que eu me encontrava. Essa é uma paciência que ultrapassa o nível de tolerância. Os irmãos sabem o que é tolerância, né? Vamos dar um exemplo de tolerância. Você, empregado, o seu chefe ou seu patrão fala alguma coisa que você não gosta, mas você tolera. Isso é tolerância. Porque se você retrucar, ele pode mandar você passar lá no RH. Então você tolera. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma paciência que ultrapassa a tolerância. É uma paciência de espera no Senhor. E essa paciência, de acordo com o apóstolo Paulo, leva a um segundo fator
que ele aponta como longanimidade. Isto é, aquilo pode ser estendido por um período mais longo. Qual seja, não é somente suportar a dificuldade por algum tempo, mas é suportar pelo tempo que Deus achar necessário. E o apóstolo, ao falar em longanimidade, ele acrescenta um terceiro fator, que é o gozo, porque ele fala longanimidade com gozo. Se tiver um versículo, poderia colocar o versículo 11, por favor, para que nós possamos ouvir essa palavra lendo este versículo. Em toda paciência e longanimidade com gozo. Pode deixar por mais um tempo, para que nós olhemos bem essa palavra. Então, irmãos, o que seria isso? Em toda paciência, e além da paciência, longanimidade com gozo, é nós suportarmos que a nossa honra seja atingida. É nós suportarmos que alguém tire algo que é nosso. E nós nos alegrarmos em sermos considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Ao entrar em algum tipo de tristeza, ou em algum tipo de revanche, ou em algum tipo de depressão, ou em algum tipo de ameaça, termos toda a paciência nessas tribulações da vida, com longanimidade. Ao período está se estendendo mais do que eu posso suportar. Não, porque Deus está no controle. Ele é capaz de colocar um ponto final. Ele é capaz de colocar um limite. Deus coloca um limite e um ponto final no sofrimento dos seus filhos. Os filhos de Deus, as filhas de Deus não sofrem além do limite colocado por Deus. Quando Deus coloca um limite, Ele diz: até aqui pode ir, além daqui não mais. E quando Ele coloca um ponto final, acabou. Este é o nosso Deus, irmãos. Então nós estamos falando de coisas que jamais nós poderíamos alcançar, de coisas que nós jamais poderíamos realizar ou fazer, mas nós somos fortalecidos pela graça de Deus e realizamos. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Glória a Deus. Nós estamos falando em preparar um meio ambiente aprovado. Nós estamos falando em preparar um clima, uma atmosfera favorável à manifestação da glória de Deus. E eu quero dizer a você nesta noite, se você se propor a preparar esse ambiente aprovado, esse ambiente favorável à manifestação da glória de Deus, você pode se preparar, porque coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, nos lugares onde você estiver.
Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um profundo amor por essa igreja e, evidentemente, pelas igrejas que ele tinha começado ou tinha ajudado a fundar, que era este caso, ele tinha cooperado para a fundação desta igreja. E pode-se dizer, e aqui nós queremos pegar um outro exemplo, que Paulo amava esta igreja como um pai ama os seus filhos, ou uma mãe ama os seus filhos. Nós vamos encontrar algumas vezes Paulo chamando-se a si mesmo de pai para aqueles que ele levou a Cristo. Nós vamos encontrar Paulo dizendo até: se eu tiver que sofrer um segundo parto, para que esses que eu gerei e que se enfraqueceram, sejam novamente gerados e fortalecidos, eu estou disposto a ter um segundo parto. Isso é uma coisa séria. E aqui, irmãos, Paulo, como um pai espiritual, ao saber a notícia do comportamento espiritual daquela igreja, Paulo passou a orar por eles incessantemente. Glória a Deus. E aqui é muito importante, irmãos, nós podemos tirar daqui uma grande lição, porque os pais oram por seus filhos, e nós também oramos uns pelos outros. Oramos, um irmão ora pelo outro, é o nosso dever. Agora, como é que o pai vai orar por seus filhos, ou a mãe vai orar por seus filhos? O que é que ele, pai, ou ela, mãe, deve pedir a Deus pelos seus filhos? Paulo aqui, ele nos dá um bom exemplo de como nós devemos orar pelas pessoas que nós amamos. Eu fiquei pensando, é muito fácil a gente orar por alguém dizendo: Senhor, abençoa fulano de tal. Senhor, abençoa fulano de tal. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, abençoa a minha filha. Mas aqui Paulo, ele nos dá um grande exemplo, porque ele nos diz como ele orou e o que ele pediu. Eu fiquei pensando, irmãos, Paulo podia orar para que eles não fossem perseguidos, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. O próprio Paulo estava preso em Roma. Paulo podia ter orado para que eles tivessem boa saúde, ou para que eles tivessem prosperidade, ou para que eles tivessem algum poder político, porque nessa época o Império Romano estava esmagando aquela nação, e os cristãos, mais ainda, estavam sendo esmagados pelo Império Romano. Mas qual foi a oração de Paulo? Paulo orou para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque do que adianta ter saúde e não ter o conhecimento da vontade de Deus? Do que adianta ter cultura, ter diplomas, ser graduado, pós-graduado, mas sem o conhecimento da vontade de Deus? Do que adianta ter posses e não ter a sabedoria, e perder-se em palavras tolas, em atitudes tolas? Do que vale ter o poder político ou econômico e não conhecer a vontade de Deus? Porque o conhecimento da vontade de Deus é mais importante do que qualquer conquista, do que qualquer manifestação. Porque com o conhecimento da vontade de Deus, você vai ter condições para desenvolver toda a sabedoria
e inteligência espiritual, com o conhecimento do verdadeiro poder, e só vem de Deus. Agora, o que é que há mais importante neste mundo? O que é que nós podemos deixar para os nossos filhos de maior importância nesse mundo do que conhecer a vontade de Deus? Será que existe alguma coisa que o pai ou a mãe pode dar ao seu filho, algo que vai perdurar para a eternidade, a não ser o conhecimento da vontade de Deus? É claro que todos nós temos sonhos para os nossos filhos, todos nós queremos vê-los bem-sucedidos, sejam os filhos naturais, sejam os filhos do coração, sejam os filhos espirituais. Nós queremos que, de maneira geral, os nossos filhos se tornem pessoas bem-sucedidas, do ponto de vista financeiro, intelectual, pessoal, pessoas financeiramente, intelectualmente, pessoalmente independentes. Porém, queridos irmãos, mais do que qualquer outra coisa, o nosso desejo, seguindo a instrução do apóstolo São Paulo, o exemplo do apóstolo São Paulo, o nosso desejo deve estar focado em que os nossos filhos vivam segundo a vontade de Deus. Que eles saibam andar no Espírito, caminhar no Espírito. Bendito seja o Senhor. Eu creio que isso é o que importa. Não importa muito, queridos irmãos, o que os nossos filhos ou o que alguém faça, desde que glorifique a Deus. E eu fiquei pensando, a oração dos pais todos os dias devia ser, eu anotei aqui: Senhor, eu te peço que os meus filhos sejam cheios do conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que eles tenham uma mente sábia e uma mente espiritual, para que eles não andem segundo a carne, mas andem segundo o Espírito. Então, irmãos, como temos repetido tantas vezes, todos aqueles e aquelas que recebem o Espírito Santo podem ter experiências sobrenaturais, podem quebrar a barreira das coisas naturais e entrar numa esfera de coisas sobrenaturais, de acontecimentos sobrenaturais, não pela sabedoria humana, mas pela manifestação da glória de Deus em sua vida, com a ocorrência de sinais, prodígios e milagres. E como eu falei domingo passado, essas experiências não são para os outros apenas. Essas experiências não foram apenas para os crentes da igreja primitiva. Essas experiências não são apenas para os supercrentes. Essas experiências são para você que está aqui nesta noite, ou que está conosco pela internet. Nós sabemos que no dia de Pentecostes, Pedro se pôs de pé com os 11, em Atos capítulo 2, versículo 29, 39, ele disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa não se restringiu aos dias apostólicos, aos primeiros crentes. Todo crente no século 21 tem o direito, tem a oportunidade de pedir e de receber, porque todo aquele que pede recebe, e a promessa é para você, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para os seus netos, a promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora você tem que sair da comodidade, você tem que vencer a si mesma, você tem que sair
de uma vida cristã fria, apática, uma vida acomodada, uma vida contente apenas com coisas naturais, com bênçãos naturais, mesmo sendo essas coisas, coisas cristãs, coisas evangélicas, coisas religiosas. Nós precisamos, sim, de bênçãos inferiores aqui, precisamos, mas muito mais, nós precisamos das bênçãos superiores, que são as bênçãos celestiais. E as bênçãos inferiores, elas vêm como uma consequência, como decorrência das bênçãos celestiais. Então, novamente eu quero dizer aos irmãos, vamos, irmãos, sair da dimensão natural, vamos quebrar essa barreira, vamos quebrar essa geleira, e vamos entrar numa dimensão de sonhos, de visões, de revelações, de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, de profecias, de revelações, de variedades de línguas, de interpretações de línguas, da palavra da ciência, da palavra do conhecimento. Todos podem receber dons espirituais, todos podem ser cheios do Espírito Santo, todos podem profetizarem. Como eu falei para os irmãos, no domingo passado, a partir do dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito que Jesus falou, eu vou, mas vou mandar outro Consolador para que fique com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, o mundo não pode receber, mas vós conheceis, ele estará em vós. A partir desta data, a sombra de Pedro curava os doentes. As pessoas levavam os lenços e os aventais de Paulo para serem colocados sobre os doentes. Os dons do Espírito Santo eram distribuídos na igreja, na medida da fé de cada crente. Como eu falei para os irmãos, quando um servo ou uma serva de Deus se aproximava de um ambiente, os demônios que estavam ali naquele ambiente, sejam nos ares, sejam incorporados em alguém, aqueles demônios saíam em retirada por causa da presença de um corpo, trazendo dentro de si o Espírito Santo de Deus. E Deus se revelava por meio de sonhos, de visões e de revelações. Havia uma comunicação dos anjos, uma visibilidade do ministério dos anjos. Irmãos, isso é para hoje. Há um plano glorioso de Deus para as nossas vidas. Essa é a obra do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus e de sabedoria e de inteligência espiritual. Porque a obra do Espírito Santo habilita cada crente a desenvolver sabedoria, a desenvolver conhecimento ou inteligência espirituais. Você precisa dar um salto de qualidade na sua vida. Nós temos esta proposta para este ano de 2016, que é a proposta que o Espírito Santo nos revelou e nos deu, para que este ano seja um ano de céus abertos. E você não pode deixar que os dias deste ano se passem sem que você tenha experiências sobrenaturais com Deus.
em sonhos, em visões, em revelações, em dons espirituais, em manifestação da glória de Deus, em milagres, em prodígios, em sinais. Nós precisamos romper essa barreira do natural e entrar no sobrenatural de Deus. As coisas vão acontecer na sua vida. Há um convite nesta noite para que você tome uma determinação. Eu vou romper com esse cristianismo apático. Eu vou entrar em um relacionamento aprofundado. Eu quero entrar em mistérios com Deus. Eu quero ir até onde estão os tesouros da ciência e do conhecimento. Eu quero ir até Jesus de uma maneira total. Oh, aleluia. Eu quero ter essa comunicação. Eu quero ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se ele disse, daqui em diante, vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquilo foi para aquele momento e é para nós hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Na sua palavra ele diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O poder de Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo está derramando esta palavra de sabedoria, de conhecimento. O Espírito Santo está derramando diretamente em nossos corações este poder espiritual. Ó Senhor, tenho falado esta palavra aos teus servos e às tuas servas. Segundo o Senhor, à medida que o Espírito Santo nos tem dado. Eu reconheço, Senhor, que isso é apenas uma fumaça daquilo que o Senhor tem para estes servos e estas servas. Porque o Senhor tem muito mais, além daquilo que eu estou nesta noite ministrando aqui nesta igreja. Até porque em mim não há, Senhor, a capacidade suficiente para trazer tudo quanto o Senhor tem para cada um destes servos e destas servas. Porém, o Senhor, eu creio verdadeiramente que este é um degrau e que esses irmãos e irmãs já subiram nesse degrau e estão, Senhor, subindo de glória em glória, de degrau em degrau, até chegar, Senhor, ao ponto previsto pelo Senhor, com uma explosão do conhecimento da tua vontade para as suas vidas, com uma explosão, Senhor, da manifestação da tua glória, com o conhecimento, Senhor, da tua vontade, e com o acesso total, o acesso pleno, Senhor, aos tesouros da ciência e do conhecimento que estão escondidos em ti. Enriquece, Senhor, cada irmão e cada irmã nesta noite. Enriquece, Senhor, com poder espiritual. Enriquece, Senhor, com dons espirituais. Enriquece, Senhor, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento espiritual, com todo o conhecimento intelectual, com toda a sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, receba, irmão, em nome de Jesus Cristo, receba pela fé, pelo toque do Espírito Santo, que toca em você nesta noite aqui, nesta igreja, e toca em você aí, onde você está na sua casa. Oh, aleluia. Você que está conosco pela internet. Oh, aleluia. Espírito de Deus alcança você. O Senhor,
O Senhor que nós servimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é o Senhor, Senhor do tempo, Senhor do espaço. Para Ele não existe espaços, não existe distância, não existe barreira. Deus daqui e Deus daí, Deus de perto e Deus de longe. O Espírito de Deus te toca, receba, em nome de Jesus Cristo, todo o conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Oh, aleluia. Remove, Senhor, as limitações espirituais, limitações psicológicas. Remove, Senhor, e prepara cada vaso. Oh, aleluia. Prepara, Senhor, cada vaso para transbordar, Senhor, do conhecimento da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui nesta noite habilitado para fazer o que você nunca fez, para louvar como você nunca louvou, para orar como você nunca orou, para pregar como você nunca pregou, para profetizar, ou para adentrar aos mistérios de Deus, para sair do cristianismo fraco, oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Entre nos mistérios de Deus, ou ande pela onda do Espírito Santo, oh, aleluia. Vá mais fundo, vá mais longe, vá para o alto mar, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada família, Senhor, aqui representada, cada família conosco pela internet, cada família que acessar ainda esta mensagem ou depois. Oh, visita, faz algo novo. Abre, Senhor, rios do deserto. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.